Existem apenas 4 formas de você escalar o seu negócio e neste vídeo nós vamos ver exatamente quais são elas através do artigo do Andrew Chen, que é um cara fenomenal, produz um conteúdo muito bom, mas além disso é um profissional de primeira categoria. Só para você ter ideia, ele foi vice-presidente de Growth, né, na Uber, né? Ele foi um dos responsáveis por fazer a Uber crescer tão rápido lá no início. Muito bem, por que isso é importante? Em primeiro lugar, porque escalar significa crescer o seu negócio, fazer mais dinheiro, que eu acho que é a ideia que todo mundo tem, né? Todo mundo quer crescer o seu negócio e fazer muito dinheiro com ele. E isso é importante mesmo para quem está começando, para quem está engatinhando, porque te mostra qual é o caminho que provavelmente você vai ter que trilhar ou já se acostumar, né, já começar a sentir a temperatura da água, caso você queira fazer o seu negócio crescer, certo? Então, esse artigo é fenomenal. Eu não sei se tem a data dele aqui, deixa eu ver se tem a data. Esse artigo ele é bem antigo, eu acho que é de 2013, 14, sei lá, faz muito tempo que eu vi. E nesse artigo, o Andrew Chen, ele nos fala aqui quais são as 4 formas, né, quais são os 4 principais canais que produtos bem-sucedidos usam para conseguir essa tração, essa velocidade de crescimento. Então, eu vou passar com você já está vendo na tela aqui, quero discorrer um pouquinho sobre ele, sabendo que aqui o quinto, ele fala que, né, é uma parceria, é algo, né, diferente. Mas o primeiro e mais importante, como ele chama, é Paid Acquisition, né? Basicamente são anúncios. Então ele diz o seguinte, se você, ou melhor, se os seus usuários, eles te dão dinheiro e você pode, né, comprar usuários, né, ou seja, pagar para ter clientes através de anúncios, isso funciona, né? Então assim, se as pessoas estão te dando dinheiro, você pode pegar esse dinheiro e reinvestir para comprar anúncios. E aí ele te traz uma excelente referência aqui. Ele fala aqui que geralmente as empresas tentam manter um CLV CAC, aqui CLV é Customer Lifetime Value, eu acho que é isso, né? Ou pode ser o LTV, né? Ou seja, o quanto que o cliente te traz e o quanto você gasta para conseguir esse cliente, né? O CAC, custo de aquisição de cliente, numa proporção de 3 para 1. Ou seja, a cada R$1 gasto, né, para conseguir um cliente, você pega R$3 de volta. Né? Então ele fala isso, aqui ele coloca, né, umas referências aqui como eBay, Match, Fab, e assim, né, dessa forma, com essa proporção, você tem margem suficiente, né, para crescer, né, exponencialmente na escala. Esse é o principal canal para nós infoprodutores. É através de anúncio. Depender só do orgânico também tem os seus riscos, não é? Porque depender do orgânico significa depender das plataformas, das redes sociais, e a gente não quer ficar dependente de porra nenhuma, não é? É por isso, inclusive, que a tese da minha comunidade conteúdo.org, lá o que eu ensino, a minha metodologia que eu ensino para os meus alunos, para os membros da minha comunidade, é justamente não depender nem do orgânico, nem do pago, é depender da sua audiência própria. Se você quer saber mais sobre audiência própria, clique no link da descrição e você vai saber qual que é a tese da comunidade, beleza? E o segundo ponto aqui é viralidade. Né? E isso é muito interessante o que ele diz sobre viralidade. Ele não fala de viralidade no sentido de, eu tenho um vidinho aqui de 1 minuto que viraliza e eu faço vários vidinhos desse e eu tô viralizando pra caralho, ou eu faço os carrosséis boladão do Will, tal, não sei o quê. Não é isso. A viralidade aqui que ele diz é, se os seus usuários, os seus clientes amam o seu produto, então você consegue implicar num grande boca a boca, né? Numa grande viralidade boca a boca, baseado num Net Promoter Score muito alto. Ou seja, as pessoas elas falam sobre o seu produto por livre e espontânea vontade. Só que aí tem um detalhe. Você pode, na engenharia do produto, na concepção do produto, você já pode pensar nos artifícios, nos elementos, no que você pode, vamos dizer assim, propositalmente colocar no seu produto para facilitar o boca a boca. Não é? Então, vou te dar um exemplo. No Máquina de Seguidores Engajados, né, o meu curso de crescimento de audiência no Instagram, eu coloquei ali diversos gatilhos, diversos elementos de estímulo para as pessoas compartilharem, para as pessoas divulgarem. Na minha comunidade, eu estimulo as pessoas a fazerem resenha na Hotmart sobre o meu produto. Isso não é bem uma espécie de boca a boca, mas é um jeito de estimular o meu público a falar sobre aquilo que eles estão consumindo. No caso do Máquina, Seguidores Engajados, sim, né? Era mais, de fato, esse boca a boca, que eu estimulava as pessoas a falarem sobre ele. No caso da comunidade, eu estou pedindo para elas deixarem a resenha na Hotmart. Tanto é, se você procurar comunidadeconteúdo.org no Google, comunidadeconteúdo.org, Hotmart, você vai entrar na página, você vai achar a página e você vai ver a quantidade de avaliações 5 estrelas que eu tenho lá, que são verificadas, autenticadas pela Hotmart, né? Então, muito bem. E aí ele diz, né, se você consegue fazer com que o seu produto se espalhe como resultado do engajamento dos usuários com ele, né, você consegue
otimizar loops virais usando o teste AB para gerar ainda mais viralização. Ou seja, idealmente, o que ele está falando aqui, fique muito bem claro, a viralização que ele diz é viralização de boca a boca na indicação do seu produto. Não é do seu conteúdo, é do seu produto. Ou seja, a pessoa usa o seu produto, ela fica satisfeita, ela fica encantada e ela, por livre e espontânea vontade, vai e divulga o seu produto para outras pessoas. É isso que ele está dizendo. Então, ele diz que as pessoas geralmente medem esse fator viral, né, para ver o quão eficiente, né, os usuários atuais estão trazendo novos usuários. Essa é uma métrica muito importante. Inclusive, tem um vídeo que eu gravei já faz um tempo falando sobre métricas como essas, verdadeiras métricas que importam no seu negócio. E eu cito essa métrica, né, que o Andrew Chen aqui nos apresenta. Eu acho que foi com ele, inclusive, que eu ouvi isso pela primeira vez. Então, ele diz, né, obviamente, se você quer esse fator viral, você precisa exceder 1.0 nessa conta aqui, nessa métrica. Ou seja, para cada pessoa que chega, ela traz pelo menos mais uma pessoa. Né? E aí ele cita aqui como exemplo o Facebook, o Instagram, o Twitter, que são produtos virais. Né? Porque a pessoa que cria um Facebook, principalmente lá no auge do Facebook, ela falava com os amigos, convidava os amigos, tinha meios de convidar amigos, né? Através de convites ali, de e-mails e tudo mais. E todas as plataformas digitais foram por esse caminho, né? De convidando as pessoas e tudo mais. Muito bem, o terceiro aqui é SEO. Só que aqui tem um detalhe muito interessante do SEO, porque o SEO, ele costuma ser assim um certo de santo graal, né? De, porra, uma vez que você tem tráfego orgânico, é bom demais. Eu já tive essa experiência lá com o meu portal de conteúdo, que eu, inclusive, conto na minha história. Talvez eu coloque o link aqui também do vídeo onde eu conto a minha história. É 1 hora de vídeo, né? Pra quem realmente quer saber do Willzão e tal, por que eu me acho no direito de vir aqui e falar pra vocês essas coisas todas, porque eu já tive uma boa experiência com marketing digital. E lá eu conquistei ali um bom tráfego orgânico. Salvo engano, a gente conseguia, porra, não lembro de cabeça, eu acho que eu falo no vídeo, que eu fui buscar os números historicamente. Mas era, cara, mais de 500 mil de acessos por mês. Eu acho que eram uns 800, 750, talvez. Eu não sei se chegou a 1 milhão de acessos mensais vindo do Google, né? SEO, puramente SEO. Eu tinha vários artigos ranqueados no Google e eles me geravam uma quantidade significativa de tráfego. Só que isso também é ficar dependente de uma plataforma, ficar dependente de uma Big Tech, que no caso é o Google, né? Então, assim como muitas pessoas criticam, eu, por exemplo, criticam a dependência de tráfego orgânico vindo das redes sociais, da mesma forma eu não quero ficar dependente do tráfego orgânico vindo do Google. Então o SEO que o Andrew Chen sabiamente nos indica aqui é o tráfego, na verdade, que vem do conteúdo gerado pelo uso do seu produto. Por exemplo, né, como ele diz, Q&A, artigos, resenhas, avaliações, né, em formatos longos, ou seja, se você tem uma plataforma, se você tem uma ferramenta, se você tem algo no seu produto que permite que os próprios usuários criem conteúdo em cima dele, né, na plataforma, você pode acabar tendo esse tráfego orgânico em escala. Né? Com aqui, como ele diz, milhões de páginas únicas que podem atrair centenas de milhões de novos usuários através da busca por esses conteúdos pelos mecanismos de buscas, que é basicamente Google. Agora tem aí a jogada das inteligências artificiais, né, recomendando, mas ele traz aqui os exemplos, né, Yelp, Rap Genius, Stack Overflow, etc. Né? Então tem esses exemplos aqui, eu diria o Quora também é assim, né? Pinterest também, o Pinterest talvez tenha um pouco da outra viralidade aqui, o Pinterest é um pouco dos dois. Então são bons exemplos para a gente ficar ligado, como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade. E ainda temos aqui o quarto ponto, que é sales, ou seja, vendas. Aí ele diz que para startups, né, que tem como público-alvo aqui, eu acho que SMB, se eu não me engano, são pequenos negócios ou até enterprise, né, ou então grandes empresas, você vai acabar tendo ali uma grande organização, né, um grande time de vendas, basicamente o que ele diz com isso, né, que é capaz de administrar tanto inbound quanto outbound, ou seja, os leads que chegam, naturalmente, aqueles leads que você vai caçar com as próprias mãos. E aí ele fala que isso é particularmente interessante aqui para as empresas focando, né, em negócios locais, onde a telesales aqui, eu acho que é por telefone, se torna a única opção. Então ele diz, claro que isso tem muito trabalho, você vai ter que gerar um múltiplo de receita, né, para que você possa pagar o seu time. Ou seja, basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: um quarto canal de aquisição bastante confiável e escalável é através de vendedores vendendo um a um.
Só que isso geralmente se adequa mais para quem tem um ticket grande, né? Aqui ele fala no que diz respeito ao público, né? Então, enterprise e tal, que tem grandes contratos e coisas assim, que justifica ter uma pessoa sendo paga para fechar esses contratos, para fechar essas vendas. É o que a gente vê muito né, na escala de mentorias, né? É ter times comerciais e coisas do gênero, porque se justifica. Uma venda que esse cara faz, consegue ali não só pagar o salário dele do mês, né, pensando do ponto de vista do administrador, como consegue pagar, sei lá, de repente, mais de 3 meses, alguma coisa do gênero. E ainda dá uma comissão boa pro cara. Então, é um canal bastante confiável, de escala, é venda, só que isso vai exigir pessoas, né? Então, naturalmente, você precisa ter uma eficiência muito grande, porque você só escala dessa forma, contratando mais pessoas, né? E, por fim, ele traz aqui um quinto, né, que ele chama outro, que ele diz que existe uma parceria esquisita ou incomum, como Yahoo e Google, que pode, né, que ele chama de make or break a startup, né? Então ele pode fazer acontecer ou pode quebrar, ferrar com sua startup, mas ele diz que isso é muito raro e situacional. E aí o que é interessante aqui, né? Ele fala sobre as razões pelas quais esses canais funcionam e escalam. O principal aqui é esse feedback loops. O que significa? Né? Significa que para cada um desses canais, né, ele diz que cada um desses canais criam crescimento exponencial, porque quando você faz dinheiro, ou seja, quando você consegue converter os clientes, você pode usar esse dinheiro para comprar mais clientes, o que vai te trazer mais dinheiro. Então fica um loop, né? Você consegue um cliente, esse cliente te dá dinheiro, o dinheiro você reinveste no canal que você conseguiu o cliente para início de conversa, e por reinvestir você consegue um novo cliente. E esse ciclo vai, né, girando e girando e girando e girando. Então esse é o ponto, né, que faz um canal ser muito bom e escalável. Beleza? Se você gostou desse vídeo, me deixe saber. É uma visão aqui, porra, de um dos caras mais foda do mundo sobre growth, né, sobre crescimento, growth marketing, growth hacking, que é o Andrew Chen, e isso também se aplica para a nossa realidade, né, aqui eu falo principalmente para quem vende infoprodutos, consultorias, mentorias, nos ajuda a adequar as nossas estratégias, a entender se o negócio está indo bem, através desses canais que escalam. Se você gostou, provavelmente você vai gostar da minha comunidade conteúdo.org, o link está na descrição, e vai ser um prazer te receber lá através da mentoria individual que eu dou para todo novo membro. Nos vemos no próximo vídeo.